E aí, pessoal, nos nossos encontros anteriores, a gente acompanhou a ascensão do Donald Trump, né? Vimos ele sair do Queens para se tornar um magnata em Manhattan. Mas agora a gente chega naquele momento em que a ambição dele vai muito além do concreto. Essa é a história de como ele construiu o maior projeto da vida dele, que não foi um edifício, mas sim uma marca global, toda baseada no próprio nome. E olha, este capítulo final é sobre a obra-prima dele. Uma criação que não é feita de aço nem de vidro, mas sim de percepção, de ambição. O Trump percebeu que podia construir algo muito mais valioso e duradouro do que qualquer prédio. Uma identidade. Uma ideia que se tornaria o seu verdadeiro império. Bom, a nossa análise de hoje vai se dividir em 5 atos. A gente vai entender como a ambição dele criou um ícone, como a crise quase botou tudo a perder e como a reinvenção, por incrível que pareça, o tornou ainda mais forte. Vamos lá? Então, lá nos anos 80, a visão do Trump já ia muito além da arquitetura. Ele não queria construir só mais um prédio. Ele queria um monumento ao sucesso, um símbolo de poder que o mundo inteiro pudesse ver. E a Trump Tower seria exatamente isso, a sua declaração definitiva de que ele tinha chegado para ficar. A Trump Tower não foi pensada como um edifício, foi pensada como um palco. A ideia era ousada e até genial. Cada detalhe, cada material, cada escolha de design, tudo tinha que comunicar opulência, poder e exclusividade. Quem entrava ali não estava só num prédio, estava participando de um verdadeiro espetáculo. E cada elemento ali foi escolhido a dedo para criar um impacto psicológico. O mármore rosa para ser inesquecível, a cascata para dar aquele senso de espetáculo, os espelhos para refletir todo o glamour da Quinta Avenida. O objetivo era bem claro: criar uma impressão tão avassaladora de sucesso que o valor do prédio em si se tornava secundário perto do que ele comunicava. E com a torre pronta, o Trump percebeu que tinha criado o seu ativo mais valioso. E não era o prédio, era o próprio nome dele. A torre foi o catalisador que provou que a marca Trump podia ser vendida, e esse, sim, seria o verdadeiro império. A partir daí, o nome Trump começou a pipocar em tudo. Hotéis, cassinos, campos de golfe. Ele não vendia mais só espaços físicos. Ele passou a vender uma promessa de luxo, de poder, uma ambição sem limites. No fundo, ele estava vendendo um sentimento, uma aspiração. E aqui está a chave de tudo. O sucesso do Trump veio da venda de uma ideia. Ele entendeu que, no mundo dos negócios, a percepção é a realidade. A imagem que as pessoas têm de alguém pode ser muito mais valiosa do que qualquer ativo físico que se possua. Agora a nossa história vai para Atlantic City, para a aposta mais arriscada que o Trump já fez, a indústria de cassinos. Foi um movimento que levou o império dele ao limite, testando não só a sua sorte, mas a sua capacidade de sobreviver no jogo mais perigoso de todos. Em Atlantic City, ele não construiu só um cassino, ele ergueu 3 monumentos à sua própria ambição: o Trump Plaza, o Trump Castle e o espetacular Taj Mahal. Eram projetos gigantescos, sabe? Cada um mais ousado, mais extravagante que o outro, todos projetados para dominar completamente o mercado. Só que essa missão toda tinha um preço altíssimo. A dívida acumulada para financiar esses projetos era, assim, astronômica. E quando a recessão dos anos 90 bateu com força na economia, aquele castelo de cartas que ele tinha construído ameaçou desmoronar, levando o império dele à beira da falência. E isso revela muito sobre a mentalidade dele. Para ele, a possibilidade de perder era só uma parte do jogo. Enquanto muita gente já o declarava como acabado, ele já estava lá planejando a sua volta por cima. Para quem entende o risco como parte do caminho, a queda nunca é o fim, é só um novo começo. E aqui a gente chega no ponto mais baixo da história dele, e ao mesmo tempo no início de uma das maiores viradas do mundo dos negócios. A quase falência não foi o fim. Na verdade, ela se tornou o palco para sua maior reinvenção. A estratégia de sobrevivência foi dupla. Primeiro, claro, ele enfrentou a crise financeira de frente, renegociando as dívidas enormes com os bancos. Mas a jogada de mestre veio depois. Ele mudou o foco do dinheiro para a imagem, usando a imprensa para se posicionar não como um empresário falido, mas como um lutador resiliente. A estratégia central da volta dele foi o controle da narrativa. Em vez de se esconder, ele foi a público. Ele transformou a vulnerabilidade dele numa história de superação. Ele entendeu que, se o público o visse como um sobrevivente, a sua marca continuaria valiosa, mesmo que os seus ativos financeiros estivessem em ruínas.
E essa frase resume perfeitamente a mentalidade dele. A guerra não era mais pelos cassinos, era pela percepção pública. Ele transformou um fracasso que foi quase catastrófico numa oportunidade de se reinventar, provando que a forma como se lida com a derrota pode sim definir a vitória final. E essa é, talvez, a lição mais importante sobre resiliência. O poder de uma marca pode sobreviver mesmo quando o dinheiro acaba. Enquanto o império financeiro do Trump desmoronava, a reputação dele como um lutador incansável era construída. A marca Trump não só sobreviveu à crise, como saiu dela ainda mais forte. E assim a gente chega à conclusão da nossa análise focando na lição final que amarra toda essa jornada do Trump, o poder da marca pessoal como o ativo definitivo de qualquer pessoa. Essa é a essência da filosofia dele. O verdadeiro sucesso, no fim das contas, não estava nos prédios ou nos cassinos. Estava em transformar a própria história num ativo valioso. A maior e mais longa negociação dele foi a construção de si mesmo como uma marca. E aqui está a lição final. A negociação mais importante não é por dinheiro ou por contratos, mas pela própria identidade. É sobre controlar a narrativa, moldar a história que contam sobre você e, com isso, transformar um simples nome num legado. Depois de tudo isso, fica a pergunta: qual foi, afinal de contas, o maior negócio do Donald Trump? Foi a Trump Tower? Foram os cassinos? O que realmente definiu o império dele e a sua permanência na mente do público? A resposta é que o negócio mais valioso do Trump foi a construção da sua própria imagem. A maior obra dele não foi feita de aço e vidro, mas sim de percepção pública, de ambição e de uma narrativa de sucesso implacável que sobreviveu a tudo. E agora, a reflexão se volta para a nossa realidade. Qual seria a nossa torre? Aquele projeto, sabe? Aquela ideia ou causa que define uma marca pessoal e a visão que a gente quer deixar no mundo? Pensa aí e deixa sua resposta aqui nos comentários. E se essa análise trouxe uma nova perspectiva, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais conteúdo como este. O link para o livro A Arte da Negociação está aqui na descrição, viu? E lembre-se sempre, a negociação mais importante é aquela que constrói o próprio destino. Valeu?